Sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, eu tenho 1 milhão de coisas pra falar com vocês porque vocês me mandaram tanta ideia de vídeo no Instagram que eu nem sei por onde começar. Se você nunca assistiu esse canal, meu nome é Úrsula, eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos e se você tem curiosidade na vida dos Estados Unidos, se você quer ver o que eu faço por aqui, se inscreve no canal e liga as notificações porque a partir de hoje temos vídeos 2 vezes por semana. Vocês pediram, vocês não me deixaram em paz, vocês correram pro meu Instagram e não me deixaram em paz por 10 anos da minha vida, então eu voltei pra vocês. Nesse vídeo eu vou falar de uma coisa que vocês, assim, queriam muito que eu falasse, então porque foi um dos vídeos mais pedidos, eu achei que era mais do que justo começar o canal de volta com ele, que é a minha experiência inteira do intercâmbio aqui nos Estados Unidos. Comenta aqui embaixo qual a sua bebida favorita do momento. No momento, esse daqui é o leite de macadâmia com, claro, gelado, né? Com gelo. E eu coloco o pozinho do matcha sem açúcar. Bom, eu vou já entrar direto na história porque vocês querem saber tanto. Em 2009, eu queria muito ir pro intercâmbio. Naquela época, eu nem me lembro, tinha talvez 1 ou 2 pessoas super famosinhas assim no YouTube que faziam YouTube de intercâmbio e eu tava obcecada com aqueles YouTubes. E em 2009 eu pedi pros meus pais falaram, poxa, a gente não, né, não programou, não guardou dinheiro, não tem como você ir esse ano, mas ano que vem, ok. Bom, 2010 chegou e eu falei, pai, mãe, eu quero ir. E eles falaram, beleza, bora lá, vamos ver o que dá pra fazer. E a agência que a gente queria ir tava completamente, assim, sem vaga. Não tinha nenhuma vaga sobrando, a gente tava muito tarde. A gente não sabia qual época do ano que era pra se inscrever, a gente acabou indo muito tarde. Então 2010 também não deu certo. Em 2011, eu pedi pros meus pais de novo, não dava na hora e tal, porque... Não me lembro o que aconteceu, só sei que 2011 foi o ano em que eu consegui uma vaga. Na verdade, eu consegui a vaga bem de última hora, porque a empresa que a gente queria usar, que por acaso, se vocês quiserem saber, foi a Education First e EF, né, e de Sorocaba. E assim, 2011, eu queria muito ir e acabou que a EF ligou pra gente e falou, olha, uma vaga abriu, uma pessoa desistiu, tem uma vaga aberta, você quer ir? Então meu pai chega em casa, meu pai é muito engraçado, ele chegou em casa e me chamou e falou, olha, você tem que decidir agora, nesse momento. A gente tem 1 hora pra responder pra eles se você quer ir pros Estados Unidos ou não quer ir pros Estados Unidos. Na época eu tava até namorando e muita gente perguntou, né, você tava namorando? Como é que faz pra deixar amigos, família, namorado, escola, essas coisas? Eu tava namorando na época e eu, tipo assim, na minha cabeça adolescente, eu pensei, ai, mas será que eu vou, não vou? Tô namorando e tá muito rápido e eu preciso pensar, mas meu pai não me deixou pensar, ele praticamente falou sim ou não, tem que decidir aqui agora. E obviamente que eu falei sim, tem 2, 3 anos que eu tô tentando ir pro intercâmbio, então eu falei, bora. Enfim, no mesmo dia a gente assinou toda a papelada e mandou. Bom, eu cheguei, isso foi junho e julho, eu cheguei nos Estados Unidos, eu acho que era setembro. O ano letivo deles começa, como vocês já devem saber, se não sabem, o ano letivo começa em setembro, outubro, dependendo da escola. Vamos dizer setembro. Então em setembro eu cheguei nos Estados Unidos, meu pai e um amigo dele voaram comigo para Nova York e eu tinha escala de Nova York para Flint, em Michigan. Então, quando a gente chegou em Nova York, a gente pegou as nossas malas, passou na imigração e aí eu voltei direto para a fila para entrar de novo no aeroporto, para deixar minha bagagem para eu poder ir pro próximo voo. Meu pai ficou em Nova York com o amigo dele e ele falou, tchau. Então eu fui para Michigan e cheguei lá, era umas 2 horas da manhã, minha host family me recebeu. Enfim, o ano letivo começa em setembro, como eu tava dizendo. Nossa. E em setembro, o ano letivo são 2 semestres, né? Vai de setembro até o comecinho de dezembro, aí começa de novo em janeiro até mais ou menos maio. Eu cheguei 2 horas da manhã e minha host family, que era pai, mãe e 2 filhas. Uma filha que era minha idade e a outra que era da idade da Isabela, que vocês conhecem, que é minha irmã. Então era uma família muito similar à minha aqui no Brasil. Então eu cheguei, eles todos me receberam no aeroporto vou colocando foto aqui. Me receberam no aeroporto, foram super gente boa. E eu só tinha falado com eles nesse momento uma vez pelo telefone. A gente ligou no telefone e conversou uma vez. E era meio assim, estranho, porque meu inglês não tava tão bom pra conversar com eles no telefone. Mas mesmo assim, se vira. Bom, a gente chegou e foi direto pro McDonald's, galera.
Vocês estão entendendo? 2 horas da manhã a gente foi pro McDonald's. E assim, eu feliz, né? Porque no Brasil o McDonald's é mara. Chegamos no McDonald's, eu pedi um cheeseburger. E eles me pegaram 2 porque eles acharam que era muito pequeno. Realmente os cheeseburgers aqui são super pequenininhos. Então eles me deram 2 e eu toda feliz, né? Só que o cheiro tava muito estranho. Falei, nossa, que cheiro esquisito. Enfim, calma. Eu peguei, dei uma mordida e eu juro pra vocês, a primeira mordida eu queria vomitar. Tava tão horrível. O gosto do McDonald's aqui é tão ruim. Eu não consigo explicar pra vocês, eu não sei que gosto é aquele. Enfim, eu não consegui engolir. E eu discretamente cuspi no meu papel que tava escuro dentro do carro e joguei no lixo quando eu cheguei em casa. Não sei se eles descobriram que eu fiz isso ou não até hoje, mas eu não consegui comer aquele cheeseburger. Eu tinha meu próprio quarto, eu dividi um banheiro com as minhas 2 irmãs. A minha irmã mais da minha idade, ela mudou as coisas delas pro basement, no porão. Que o porão, em Michigan, é muito comum ter porão. Não todos os estados constroem as casas do mesmo jeito, até porque aqui nos Estados Unidos as casas são, assim, cada estado tem coisa diferente, tipo assim, furacão, outro tem alagamento, o outro tem... Enfim, tem tanta coisa que acontece diferente, né? E aqui em Michigan não acontece muita coisa, mas... Não sei se é por causa do inverno, muita gente tem porão pra ficar lá embaixo. E é um porão muito, assim, a maioria das casas tem um porão legal, que é pra você passar, assistir filme, tem quarto, essas coisas. Então ela ficou no porão e eu peguei o quarto dela. E a minha irmãzinha menor, ela tinha o próprio quarto. Tanto meu pai quanto a minha mãe trabalhavam na igreja que a gente ia. Fazia vídeo e edição pra igreja que a gente ia. Eu tava na igreja literalmente toda quarta-feira, às vezes no sábado e todos os domingos. Então eu ia fazer, tipo, culto literalmente quarta-feira à noite. E aí domingo a gente passava quase o dia inteiro na igreja, porque eles trabalhavam todas as missas, sabe? Todos os horários da igreja. Então, no começo eu fazia a igreja para os adolescentes, aí depois eu ia e fazia trabalho voluntário pra cuidar das criancinhas da igreja. Mas eles eram super religiosos, iam pra igreja o tempo inteiro, trabalhavam pra igreja. Então a minha vida praticamente no começo foi ir pra igreja e ficar com eles em casa. Quando as aulas começaram, a minha escola era 1 hora de distância da casa. A gente morava numa cidadezinha, gente, não tinha nem supermercado. Não tinha nada, não tinha como andar em lugar nenhum, era completamente isolado. Então só tinha onde eu morava ali e a gente tinha que entrar no carro pra ir em qualquer lugar. Então não dava pra andar em lugar nenhum. Então no começo eu me senti muito isolada, eu achei demais as coisas que eu tava vendo com eles. Só que como eles eram bem assim, homebodies, que chama, que ficam muito em casa, eu comecei a me sentir muito isolada, porque eu gosto de sair, experimentar as coisas, fazer atividade física, né, fora de casa. E eu gostava de ver as coisas, assim, museu, o que você me desse, eu topo, sabe? Então pra mim era muito isolado e eles jogavam só como é que fala? Jogo de mesa, assim, sabe? Jogo de mesa, eles assistiam um filme. Pra mim eu preciso mais, assim, eu preciso de fazer outras coisas. Então, eu me senti muito isolada no começo. E a escola foi a única coisa que me deixou, assim, mais animada, sabe? Ir pra escola, se bem que era bem longe. Todo dia de manhã eu já acordava super cedo, entrava no carro. Eles me deixavam na casa da minha coordenadora do intercâmbio, que era amiga dela, da minha host mom. E a minha coordenadora do intercâmbio, ela também tinha intercambista, inclusive João, oi João, que era brasileira, morava com ela. E ela, gente, ela era eu não quero falar essa palavra ruim, mas ela era uma mulher muito ruim. Horrível, uma mulher horrível. A gente ia pra casa dela, eu pegava carona com todos eles pra Fenton High School, que era bem longinho da minha casa. Mas todos eles iam já pra mesma escola, então eu pegava carona. A escola foi a única coisa que me manteve, assim, super animada durante o começo do intercâmbio, porque tinha muita coisa pra aprender, pessoas pra conhecer. Então eu adorei a minha experiência do high school. Eu acho que a minha escola foi perfeita, o tamanho, assim, o lugar, as pessoas, foi super demais. Eu me diverti bastante. No começo foi bem difícil de, assim, ter o meu próprio grupo, mas os intercambistas ficaram perto um dos outros. Se bem que só tinha eu e o João de brasileiro ali naquela área, então... E a gente também nem gostava de falar
português na época. Português a gente ficava assim, nossa, não vamos falar português, por favor. E graças a Deus que a gente fez isso, porque meu inglês não seria o mesmo se não fosse por não ter falado português primeiro, sabe? Muita gente vem pra cá e fala português com outras pessoas. Foi, pra quê? Ficava no Brasil se fosse pra falar português, né? Então eu acho que isso ajudou bastante. A gente ia pra escola, os horários eram, cada hora tinha uma aula diferente e tinha o sinal que tocava, claro, pra você trocar de sala. E eu tinha meu próprio locker, onde um armáriozinho, que nem filme, gente, tudo igualzinho filme, tudo. Foi por isso que eu gostei tanto da minha experiência, porque realmente foi igualzinho filme. Minha aula favorita do high school foi uma de Forensic Science, que eu acho que se traduz pra ciência forense, que era sobre praticamente criminalística. A gente fez experimentos com sangue, com impressos digitais. Foi uma aula super legal, tipo assim, no Brasil a gente não tem nada perto disso, a não ser que você vá, né, estudar isso separado. Então fazer isso no high school foi demais, eu amei, foi a minha melhor aula. E a aula que eu tive mais dificuldade foi provavelmente de leitura, porque eles estavam lendo livros muito antigos, assim, com inglês super antigo, mas o professor deu a opção do livro atualizado, assim, com o inglês moderno, sabe, pra eu poder acompanhar. Então não foi tão difícil, mas eu tentando ler aquele inglês antigo, gente, impossível no começo. Se vocês estão gostando desse vídeo até agora, dá um like pra mim, se inscreve pra gente voltar com o final com tudo, pra eu saber que vocês estão gostando. O Homecoming é um dos eventos principais que você vai fazer no high school. E o Homecoming é bem legal porque, assim, Homecoming traduz pra voltando pra casa. Então, quando as aulas voltam, a gente vai pro Homecoming, que é super legal. E são vestidos, assim, de cocktail attire, que chama. São os vestidos mais curtos de festinha. E foi super legal o meu Homecoming. E o segundo evento seria a prom. Eu não entendia o quanto era importante e, assim, um big deal pra ir pra prom. Porque, assim, quando você entra no high school tem 4. Freshman, sophomore, junior and senior. E quando você é um freshman, você dá, tipo, 4, vai faltar ainda 3 anos completos pra você poder ir pra prom, né? 4. Acho que você fica, assim, ansioso pra poder ir pra prom. E você não pode, a não ser que alguém te convide pra prom. Então, na minha prom, eu não entendia que era tão, assim, big deal, mas enfim, é o que você coloca os vestidos longos, que você vê as fotos do pessoal indo pra prom. Minha prom foi muito louca. Tipo assim, eu, naquele momento, até o final do ano, eu já conhecia muito mais gente. E eu também fiz cheerleading, né, que eu era cheerleader. E por ser uma cheerleader, eu conhecia todas as menininhas cool, sabe? Então eu sentava com elas no almoço e tudo mais. Eu tava almoçando com as minhas 2 amigas e uma menina que era dia de jogo, e todos os dias de jogo a gente colocava o uniforme, ficava todas gatinhas e tudo mais. E eu amava ir de uniforme para a escola, tipo um sonho, né? Então eu tava no almoço sentada com as meninas e com minhas 2 amigas, que eram 2 internacionais, e uma menina do time de cheerleading, ela chegou perto assim da mesa e ela falou: "Hey Ursula", tipo, "Oi Ursula, do you wanna sit with us?" Você quer sentar com a gente, sabe? Eu acho que vocês já escutaram até essa frase. E eu, nossa, super coisa de filme. Eu fiquei pensando, nossa, ela tá me convidando pra sentar ali na mesa dos cool kids, sabe? Das crianças legais, sabe? Onde todos os jogadores gatíssimos de basquete, estavam sentados junto com as meninas do cheerleading. Então eu fiquei, tipo, muito em choque quando ela me chamou. Então eu fui sentar com o pessoal e eu virei amiga de todos os gatinhos e das meninas cool girls, só porque eu era parte do time de cheerleading, que por acaso eu era horrível, mas como intercambista eles têm que deixar você entrar no time pra ter a experiência do intercâmbio. Enfim, até a prom chegar eu já conhecia bastante gente, então eu tava, né, saindo com as pessoas super legais, e o pessoal que tava saindo era muito avançado até. O pessoal tava bebendo no dia da prom, pai e mãe, não escuta isso. Mas é verdade, assim, era o último dia de high school, tava todo mundo... No Brasil você já pode beber, né, com 18, a maioria das pessoas tinham 18, mas aqui não pode beber até 21, então, tecnicamente, vocês não escutaram isso aqui, mas tava todo mundo sim bebendo na prom. Eu convidei um menino gatíssimo, que era 2 anos mais novo que eu, só que era o único menino que eu gostava assim mesmo, então eu convidei ele mesmo assim, mesmo ele sendo mais novo. E ele ficou lá comigo só na festa, mas ele não foi no after party, que depois da prom todo mundo sai de lá e vai pra casa de alguém pra continuar comemorando. E ele não foi porque ele era muito novinho, né? Durante o ano,
no high school tem várias coisas que você pode fazer de atividade. Tem gente que me perguntou, o que dá pra fazer no high school? Bom, no high school americano, bem que assim, eu vou dizer que as aulas, o currículo, eu achei mais fácil do que do Brasil. Eu acho que o Brasil, assim como muitos países no mundo inteiro, tá bem mais avançado no currículo do que o high school americano. Só que o high school americano tem uma coisa que muitos lugares não tem, que são as atividades extracurriculares, que são parte, né, da sua educação. Então, por exemplo, você pode ser parte do jornal da escola e realmente ter a experiência de um jornal e de escrever seu artigo, enfim, de colocar um jornal todo sábado, ou todo mês, ou todo semestre. Assim como fotografia, você pode ser fotógrafo da escola e fazer o blog da escola, pode ser fotos pro jornal da escola, pro site da escola. Então você pode sim ter essas posições e poder entrar nesses clubes para você aprender a fazer o jornal, para fazer foto. O que mais que tem? Teatro, você pode fazer várias peças de teatro, aprender como atuar. Então tem várias coisas que você pode fazer. Eu fiz, né, o cheerleading e também tem todos os tipos de esporte, de golfe, basquete, futebol americano, tinha até futebol normal, tanto feminino quanto masculino, em todos, se bem que não tinha o time de futebol americano feminino, mas de todos os outros times tinha sim, vôlei, natação, tinha de tudo. Então se você for ainda para os Estados Unidos, eu recomendo fazer o máximo de atividades extracurriculares que você puder e que a sua host family estiver ok com você fazendo, porque até porque eles têm que te buscar na escola. E foi mais ou menos essa a minha experiência, depois da metade, eu acho que assim, 4 ou 5 meses, que eu tava muito em casa, eu queria mudar de host family, que eu não tava muito me dando bem com a minha host family, porque eles estavam muito em casa, eu queria experimentar, eu queria ver as coisas, e tava muito chato, sabe, ficar em casa, escola, casa, escola, casa. Tentei mudar, mas a minha coordenadora, como vocês lembram que ela é uma bruxa, ela não deixou eu mudar, então eu tive que ficar assim, awkward, com a minha host family em casa, mas eu fiquei e tava tudo bem. A gente, né, adapta e se vira. Eu só realmente cheguei no ritmo do inglês e assim, da cultura, eu não conseguia entender, por exemplo, piada, essas coisas, até no final, nos últimos 2 meses. Eu fiquei lá por 10 meses, nos últimos 2 meses do meu intercâmbio, que eu, assim, consegui entender um pouco mais e me virar com piada, com pessoas sendo irônicas, sabe? Essa coisa da ironia é muito difícil de pegar, sabe, em outra língua. E eu só consegui no final mesmo do intercâmbio. Então eu recomendo o intercâmbio que sejam no mínimo de 10 meses, porque só nos últimos 2 meses que eu consegui me sentir mais, assim, super adaptada à cultura, às piadas, à língua, enfim, a tudo. Aqui que está o final do vídeo. Se você quiser saber como eu voltei para os Estados Unidos, tem que deixar um comentário me pedindo para eu saber que vocês realmente querem saber a história da faculdade como um vídeo aí pro futuro. Então se você quer saber como eu fui pra casa, voltei pra cá, fui pra faculdade, deixa aí nos comentários pra eu começar a planejar um vídeo pra vocês. Se você realmente quer que eu volte com o canal, eu preciso do like, eu preciso que você ligue as notificações, porque senão eu não vou saber que vocês estão afim de que eu volte pro YouTube. E se você quer me ver falando inglês, vá lá no Instagram, como vocês sabem lá eu praticamente só falo inglês, então se você tiver curiosidade, quiser escutar ou praticar seu inglês, corre pra lá. E eu vou deixar o YouTube aqui com um espaço de falar em português com vocês, pra eu praticar meu português, porque eu tô achando que eu comecei a perder um pouquinho no meu vocabulário. Bom, se você já é inscrito ou inscrita aqui no canal, terça-feira vocês vão ver um vídeo sobre perguntas sobre mim, pra eu poder dar uma refrescada aqui no que tem acontecido na minha vida, pra vocês, uma atualizada mesmo geral. E depois disso vai ter um tour do meu AP, então se inscreve, por favor. Um beijo, até terça-feira que vem e eu falo com vocês em breve.